Bom dia, pessoal, tudo bem? Então trouxe mais um texto aí para a gente poder interpretar algumas questões necessárias neste momento. Vamos falar um pouco sobre a entrevista de Chico Xavier, lá em 1960, no Pinga Fogo, né, onde ele traz algumas questões pertinentes a este momento. E vamos falar também um pouco sobre o livro que eu acho que é fundamental neste momento, nós estudarmos para poder interpretar um pouco de todas essas questões aí. O livro é A Gênese, tá? A Gênese de Allan Kardec. Isso aqui, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Mas principalmente, se vocês querem pular um pouco os capítulos para entender um pouco do momento que está acontecendo agora, nós podemos fazer um salto e nos transportar lá para o capítulo 28, né, que é o último capítulo, que eu acho que é que Allan Kardec deixou lá para o final, para que nós pudéssemos ter as interpretações finais do que estaremos passando agora. O capítulo 28, Os Tempos São Chegados. Né? E são dois subcapítulos, Os Sinais dos Tempos e a Nova Geração. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí, e vamos falar também sobre algumas perguntas e respostas que ocorreram lá na entrevista com o Chico Xavier no Pinga Fogo, tá bom? Então, vamos agradecer a equipe espiritual por estar nos acompanhando neste momento para mais esse vídeo, para mais essa explanação aqui, que eles possam nos direcionar, nos dar a condição necessária para nós passarmos as informações mais lúcidas do possível para que todos consigam interpretar da melhor forma. Falando um pouco sobre as perguntas que foram feitas para Chico Xavier no dado momento, naquela entrevista no Pinga Fogo, que foi uma entrevista de alcances inenarráveis, né? O mundo inteiro parou para poder ouvir as predições de Chico Xavier. Ele ficou, naquela entrevista lá, o Chico Xavier ficou conhecido mundialmente, né, pelo seu conhecimento, uma pessoa que não tinha estudos, né, e ao mesmo tempo respondia questões de ciência, com termos científicos, respondia questões de medicina, astrologia, filosofia, com todo o embasamento de todos os profissionais que tinham feito os seus estudos didáticos. Então, ele era uma pessoa fora de série, fora dos parâmetros mesmo, um espírito extremamente elevado. Dado momento, lá naquela época, foi perguntado para Chico, né, sobre essa nova questão, essa novo processo que o planeta sofreria, né, e ele fala sobre a transformação do planeta de processo de expiação para processo de regeneração. E que se o povo, ele estava lá em 1967, se o povo cumprisse, né, uma proposta do plano astral de não constituir mais guerras bélicas em 50 anos, o povo recebia essa moratória, 50 anos sem guerras bélicas, conseguindo se suportar as nações, respeitar o mínimo os seus espaços. A partir desse momento, a partir de 50 anos desta predição, dessa reunião do plano astral, com muitos coordenadores do planeta Terra e com outros seres de outras orbes, foi acordado então que a partir de 2019, julho de 2019, que fecharia os 50 anos da moratória, nós entraríamos profundamente no sistema de regeneração, um planeta de regeneração. E felizmente nós conseguimos passar por este processo e se suportar
né, até este momento. As nações iniciaram alguns confrontos, mas nunca apertaram o botãozinho lá das suas bombas bélicas, suas bombas atômicas lá, que seria o colapso do planeta e provavelmente uma aniquilação quase por total da raça humana. Bom, justa ponto então a este momento, a partir de julho do ano passado, nós já iniciamos, né, o nosso processo de regeneração. O primeiro item é os encarnes em massa de espíritos mais evoluídos, né, seres de maior evolução. São as crianças conhecidas como índigo, cristal, diamante, esmeralda, né? E os últimos são a quarta geração, é a geração esmeralda. Muitos dos espíritos que desencarnaram como espíritos evoluídos, né? Nós temos já entendimento de Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, de vários outros espíritos aí, seres que evoluíram e que passaram por provações dentro do nosso processo evolutivo e venceram e estão reencarnando agora. Provavelmente André Luiz se ofereceu, até Chico Xavier se ofereceu para fazer o seu reencarne de novo e voltar por auxílio deste momento. Emmanuel, né, já se tem um entendimento que a partir de 2000, 2001, ele já estaria reencarnado, então provavelmente já estaria nos seus 19, 20 anos aí, mais ou menos, né, e para ajudar nesse processo evolutivo. Então, Chico falou sobre todas essas situações que aconteceriam. Falou também que a partir do momento que isso acontecesse, nós teríamos mais um processo para chegar até o ápice, né, do nosso processo regenerativo. E o planeta passaria por movimentos bruscos, acelerados, para que isso acontecesse num tempo hábil, né, num tempo determinado. Provavelmente, para o plano astral, identifica-se que até 2057 o nosso planeta estaria num processo muito avançado no sistema de regeneração. Para que isso aconteça e para que isso acontecesse, teríamos em mente, e ele já tinha falado, que o planeta sofreria por algumas depurações, alguns desencarnes em massa, algumas limpezas energéticas transformadoras, para que nós pudéssemos chegar nesse nível, nesse patamar. Então ele trouxe todas essas informações lá naquela reunião, lá em 1957, acho que foi, quando ele fez a entrevista no Pinga Fogo. Deixou bem sucinto, né? Tudo isso que nós estaríamos passando. Falou que nós teríamos algumas doenças, passaríamos por alguns vírus com desencarne em massa, precisaria de desencarnes coletivos, né? Pessoas que não teriam mais condições de vibrar na energia que o planeta está transformando agora. O planeta mudou de energia, mudou de vibração, e muitos espíritos não conseguiriam se adequar a esta energia, a esse novo processo. Nesses desencarnes, muitos espíritos que já não conseguem mais se desapegar de todas as questões materiais e buscar o conceito de unidade mundial, de unidade universal, necessitaria de desencarnar, né? Então, provavelmente um vírus ou mais outros vírus que virão farão esses desencarnes. Muitos dos espíritos que estão desencarnando, muitas das pessoas que estão desencarnando agora, não retornarão mais para esse planeta, não terão mais condições de voltar para cá. Já passaram por todas as suas
os seus testes tiveram todas as suas oportunidades. Serão recolocados em planetas menos evoluídos, planetas iniciados. Muitos que desencarnarão também não estão em condições de se regenerar aqui nesse planeta, devido ao seu apego, devido à sua fixação ainda pelo meio físico, por pessoas, por sentimentos secundários. Então necessitarão do desencarne, daí buscarão uma aperfeiçoação no planeta, no astral, e depois retornarão de novo para o planeta mais equilibrados e com uma nova frequência que o planeta estará fluenciando as almas. Isso nós estamos vendo como uma das ideias principais, essa doença que nós estamos agora enfrentando, esse vírus, traz bem uma ideia sobre isso que nós estamos falando. As doenças atacam principalmente as pessoas de risco são idosos, né? Pessoas que já estão muito envolvidas no meio físico, não conseguem entender e interpretar a parte mais sutil, mais astral, não estão conseguindo aceitar as ordens e a hierarquia de Deus, de Jesus. São pessoas que não conseguem evoluir mais emocionalmente, espiritualmente. E algumas pessoas que estão no grupo de risco também, como pessoas doentes, geralmente nós temos entendimento também pelos nossos estudos no plano espiritual, estudos da espiritualidade, que o nosso corpo é um mata-borrão. Então, quando nós estamos doentes fisicamente, geralmente nós estamos doentes da alma, do corpo mental, da nossa mente. Então, muitas das pessoas que sofrem por doenças crônicas são doenças adquiridas pelo seu desequilíbrio mental, emocional, né? Pela falta de aceitação com a situação atual e outras questões. Então, esse grupo de risco que elimina e está eliminando uma grande parte da população, muitas dessas pessoas precisam desencarnar para buscar auxílio no plano astral e voltar. Não são todas pessoas ruins, ou muito poucas dessas pessoas que estão desencarnando são pessoas maléficas, são pessoas que precisam de ajuste e não vão conseguir se ajustar aqui no planeta, precisam de um auxílio lá do lado para depois voltar. E contrapartida, nós temos também o entendimento que as crianças ou a maioria dos jovens não sofrem por essa doença, porque elas já estão preparadas, o seu subconsciente, a sua alma já está preparada para essa mudança e provavelmente elas serão o início de todo esse processo de mudança. Já está gravado no seu subconsciente, no seu cognitivo, esses novos comportamentos, esses novos sentimentos, essas novas razões. Então, elas serão as alavancas dessa nova mudança. Então, Chico Xavier nos trouxe todas essas ideias. Sabíamos nós, então, quem entendeu, quem acreditou, quem botou sua fé naquele momento lá, que nós passaríamos por situações assim, né, dessa magnitude aqui. E ainda passaremos por mais, até 2057, onde o planeta precisa estar num nível muito mais elevado do que nós nos encontramos, há necessidade de haver essas limpezas, esse degredo. E a gente está consciente, né, do que nós estamos passando e da dificuldade da nossa mudança. Ainda nós vemos, mediante toda essa situação que nós estamos passando, todo esse sofrimento, todas essas perdas emocionais, mesmo assim, as pessoas estão com dificuldade de fazer um entendimento, de buscar uma unidade planetária.
nós já estamos recebendo informações e já estão sendo abertas, isso também nós já tínhamos comentado, sobre as comunicações com seres vizinhos nossos de outros planetas aí. Agora a mídia já começou a abrir algumas imagens, né, de naves sobrevoando o nosso planeta e as informações é que esses irmãos, nossos vizinhos, pediram para começar a se comunicar com os seres humanos mais diretamente. As grandes nações já têm essa comunicação, já fazem essa comunicação, já têm esse conhecimento há muitos anos, mas não foi aberto porque foi um pedido dos nossos vizinhos aí para que as coisas não acontecessem assim, para que tudo acontecesse gradativamente. Então, as grandes nações já têm esse contato e porventura não houve uma terceira guerra mundial, sabendo que se houvesse essa terceira guerra mundial, esses nossos irmãos iriam interferir, porque eles não deixariam que nós extinguíssemos o nosso planeta, eles iriam interferir, e essas grandes nações iriam sofrer muito, né, pela influência desses espíritos, pela sua tecnologia que é muito mais avançada, muito mais adiante da nossa. E provavelmente as grandes nações que iniciariam essa terceira guerra mundial seriam praticamente dizimadas por confrontos com esses extraterrestres. E agora chegou o momento daqui para frente de nós começarmos a descobrir muito sobre tudo isso e começarmos a fazer as nossas comunicações com esses seres. A Gênesis, então, eu gostaria que todo mundo lesse esse livro, que é muito importante, tá? Principalmente o capítulo 18, que fala então sobre os sinais dos tempos. Então, o capítulo 18 é os tempos são chegados, e primeiro são os sinais dos tempos. Então ele fala bem resumido, né, sobre o que nós estamos passando, o que nós precisamos fazer. Ele explica que tudo está em harmonia com a nossa criação, com o nosso Criador. Tudo ele tem consciência do que está acontecendo, do que vai acontecer. Tudo é ordem dele. E ele diz também, isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então, ele fala que nós estamos num processo de depuração, que nós precisamos equivaler a nossa energia ao novo planeta ou nós seremos resgatados desse planeta, né? Seremos depurados com todo mundo, como todo mundo está prevendo. Ele fala também no artigo 5 do capítulo 18, a humanidade cumpriu até este dia incontestáveis progressos. Os homens, pela sua inteligência, chegaram a resultados que não atingiriam jamais em relação às ciências, às artes e o bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar, e é o de fazer reinar entre eles, é o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, que é o que nós precisamos agora nesse momento para essa mudança. É os 3 itens da nossa mudança que nós temos que buscar: a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam nem com as suas crenças, nem com as suas instituições antiquadas, resto de outra época, boas para uma certa época, suficiente para um estado transitório, mas que tendo dado que elas comportavam, seria um ponto de atraso hoje. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é necessário destruir tudo que poderia excitar neles o egoísmo e o orgulho. Então, eu sempre falei assim, eu acho que o estudo é muito importante, nós precisamos
do nosso estudo didático e tudo mais, mas nós precisamos evoluir moralmente como pessoas. Quantas pessoas que não têm estudo nenhum, no próprio livro, próprio filme do Divaldo, agora que eu assisti final de semana, tem uma cena muito linda que a mentora do Divaldo, né, ela manda ele estudar, pede que ele faça um estudo do livro dos espíritos para que ele possa evoluir, né, e entender um pouco tudo que ele vai ter que ele precisa crescer e os comportamentos que ele vai precisar adquirir para ser um espírita. E daí ela comenta, né, sobre as atitudes e o comportamento e a elevação da irmã que fazia companhia nos trabalhos mediúnicos com ele lá, uma senhorinha com uma caridade, um coração maravilhoso. E ela oferece o livro dos espíritos para ele fazer a leitura, o livro dela, ele agradece. E daí ele diz que para chegar ao nível dela ele precisava estudar muito, porque ele nem tinha começado a ler o livro dos espíritos, e ela já tinha dado o livro dos espíritos para ele fazer o estudo. Daí ela disse que a mentora dela, a mentora do Divaldo, disse que a grande elevação daquela irmã era moral, era consciencial, era de espírito, que tudo estava gravado dentro do psicossoma dela. E que ela tinha o livro, mas ela era analfabeta, não sabia ler. Mas tudo que o livro, toda a composição do livro estava predisposta na sua alma, no seu espírito. Então é o que a gente precisa, menos base, ou uma base junto com a moral, junto com o nosso desenvolvimento intelectual e espiritual. Não adianta só fazermos a leitura, nós precisamos colocar em prática. Então, nessa primeira parte, que é os sinais do tempo, ele fala sobre isso, sobre essas mudanças, né? Que mudanças que nós temos que ter, a necessidade. Também ele fala no capítulo 3, na marcha progressiva da humanidade, aquele que viver bastante tempo para abarcar as duas vertentes na nova fase, parecerá que um novo mundo haja saído das ruínas do antigo. O caráter, os costumes, os usos, tudo está mudado. É que com efeito, homens novos ou mais regenerados surgirão. As ideias trazidas pela regeneração que se extingue deram lugar a ideias novas de regeneração que se levanta. Então, olha que importante. Quem de nós ficarmos agora nesse momento, quem de nós receberá essa oportunidade de continuar nesse nosso progresso, aqui nesse nosso processo na Terra, nós precisamos nos elevar. Nós vamos reconhecer dois mundos, o mundo que nós vivemos até hoje, o mundo que nós estamos vivendo, que se encontra num estado calamitoso, triste, as guerras, os conflitos, as discórdias. Tá terrível, tá muito triste a gente viver nesse planeta. Parece que piorou, mas precisa de um degredo, precisa chegar nesse ápice, precisa chegar nessa imbecilidade para que nós possamos evoluir. Está muito triste, as pessoas estão num confronto terrível de consciência, de moral, de opiniões, tá muito triste. Mas quem conseguir passar neste momento e chegar lá em 2045, 2040, até 2057, vai ver assim um progresso mundial entre as nações muito grande, porque as nações terão necessidade de se unirem, de se unificarem. Não terão mais condições de viver sobre aspectos diferentes, sobre caráteres diferentes, sobre diferentes condições. Tudo que acontecer aqui no Brasil refletirá lá na China, refletirá na Índia, refletirá na África. Tudo
tudo será reflexo no mundo todo. Então, nós precisamos unificar o planeta e é o que vai acontecer até esse momento, até o final. E trazendo essa outra parte, então, que fala sobre a nova geração. O que é essa nova geração, né? Para que os homens felizes sobre a terra, para que os homens sejam felizes sobre a terra, é necessário que ela seja povoada, senão por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não quererão senão o bem. Tendo chegado esse tempo, uma grande imigração se cumprirá entre aqueles que a habitam. Olha só, que é o que está acontecendo. Aqueles que fazem o mal pelo mal e que o sentimento do bem não toca, não sendo mais dignos da terra transformada, eles serão excluídos, porque lhe trariam de novo a perturbação e a confusão e seriam um obstáculo ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento uns nos outros nos mundos inferiores, entre outras raças terrestres atrasadas que serão o equivalente dos mundos inferiores, onde levarão os seus conhecimentos adquiridos que não se perde e terão por missão fazê-las avançar, serão submetidos por espíritos melhores que farão reinar entre eles a justiça, a paz e a fraternidade. Então, quem sucumbir, quem não conseguir se transformar nesse momento, serão extinguidos, né, do processo, tanto dos espíritos encarnados como os desencarnados do nosso planeta, tanto no plano físico como no plano astral. Não haverá mais espíritos degradados nos dois âmbitos, nos dois campos, tanto no astral como no espiritual. Todos eles serão encaminhados e direcionados. Também fala aqui, ó, o que Jesus disse: eu vos digo em verdade que esta geração não passará sem que esses fatos tenham se cumprido. Assim, aqueles que esperarem ver a transformação se operar por efeitos sobrenaturais e maravilhosos serão decepcionados. Olha que Jesus falou. Se nós acharmos que esse novo processo será adquirido por questões sobrenaturais e maravilhosas, nós nos decepcionaremos. Nós temos que envergar a vara na força. Nós temos que mudar o nosso comportamento na melhora moral, na melhora consciencial. Não tem outra maneira. Precisamos fazer essas mudanças forçadamente, aprendendo, trabalhando caridosamente, respeitando o próximo, respeitando as diferenças, fazendo a igualdade, trabalhando na caridade. Quem assiste o filme do Divaldo sabe o que é caridade, né? Muitas vezes a gente acha que faz alguma caridade, nós somos ridículos em falar que nós fizemos alguma caridade. Quem vê a vida, a trajetória de Divaldo, quem descobre e vê a vida e a trajetória do Chico, sabe o que é caridade. Mesmo assim, eles se sentem uns répteis, uns minúsculos, uns seres pavorosos nesse planeta, pela sua humildade. E tudo que eles fizeram, imagina se nós quiséssemos nos classificar perante esses dois homens, né? Essas duas magnitudes de seres. E aqui fala também, ó, a nova geração, devendo fundar a era do progresso moral, se distingue por uma inteligência e uma razão geralmente precoces, unidas ao sentimento inato do bem e das crenças espiritualistas. Olha que as crenças novas, essa quarta geração, que é a última geração, já vem comportada dentro do seu estigma, dentro do seu corpo astral. O que é sinal indubitável de um certo grau de adiantamento anterior. São seres que já estavam adiantados em outros patamares e estão reencarnando. Ela não será composta por
pois exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas daqueles que, tendo já progredido, estão predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento regenerador. Olha o que ela quer dizer. Que mesmo esses, não é só espíritos de magnitude, espíritos evangelical que desencarnaram, né, que nós temos conhecimento que serão os espíritos que irão reencarnar, ou que já estão reencarnados agora. São espíritos como nós, que estão buscando uma regeneração, que querem melhorar, que querem encontrar o seu espaço dentro do mundo da caridade, dentro do mundo espiritual. Esses espíritos, sim, que nem nós também, muitos de nós iremos retornar, ou muitos de nós irão ficar agora nesse momento para poder aproveitar tudo isso que é nos ofertado. Mas precisamos ter esse sentimento, senão, se nós não tivermos, quem não tem esse sentimento e se nós não tivermos esse sentimento, nós não teremos condições de enfrentar esse novo momento, de suportar. E também fala aqui, ó, e o distingue ao contrário, os espíritos atrasados é primeiro a revolta contra Deus pela recusa de conhecer algum poder superior à humanidade, a propensão extinta às paixões degradantes, aos sentimentos antifraternos do egoísmo, do orgulho, da inveja, dos ciúmes, enfim, o agarramento por tudo que é material, a sensualidade, a cupidez e a avareza. Semana passada eu fiz um título, né, uma livezinha uma live sobre sentimentos primários e secundários. E eu, né, trouxe bem sucintamente a ideia sobre a transformação dos sentimentos primários para secundários, nós transformando esse sentimento. E então, as pessoas que estão ligadas e ávidas aos sentimentos secundários são as pessoas que vão sucumbir. Está aí a sensualidade, a cupidez, a avareza, a mágoa, as paixões degradantes, os sentimentos antifraternos, o egoísmo, o orgulho, a inveja, os ciúmes. É tudo sentimento secundário que nós adquirimos, que nós vamos criando dentro do nosso cognitismo, que nós temos condições de nos desfazer, mas precisamos de vontade, de fé, principalmente a fé, né? Se nós tivermos a fé, as coisas acontecem. Ó, ele fala uma passagem aqui muito legal aqui no capítulo 31, na página, no capítulo 31 aqui ele fala sobre essa passagemzinha aqui. Suponhamos que são retirados olha como é que ele faz um exemplo, uma explicação. Suponhamos que são retirados esses homens do regime 1 por 1, 10 por 10, 100 por 100, e que sejam submetidos na mesma medida por números iguais de bons soldados, mesmo por aqueles que foram expulsos, mas que se emendaram seriamente. Ao cabo de algum tempo, ter-se-á sempre o mesmo regimento, mas transformado, a boa ordem ali terá sucedido a desordem, assim o será com a humanidade regenerada. Então vê que ele explica aqui, olha que explicação maravilhosa. Mesmo que há esse desencarne em massa, aí, que nós estamos a possibilidade de nós termos, né, centenas de pessoas desencarnando por causa dessa gripe e outras questões aí, o planeta será repovoado desses desencarnes com espíritos preparados para esse novo regimento, para essa nova, para esse novo processo, né, de ordem. Então, até que chegue a um nível, a um patamar, onde as pessoas que ficarem se transformem, né, a este regimento, como ele explica aqui, né, a esta nova ordem, irá ter os desencarnes de 1 a 1, 10 a 10, 100 a 100 ou 1000 a 1000, né? Até que haja um nível, uma proporção onde
o bem seja exemplo e as pessoas que estão buscando, que estão querendo seguir esse caminho, estejam à vontade para buscar esse novo comportamento. Então não precisa desencarnar todos, mas nós precisamos ser a maioria para comandar. E por isso que, enquanto não houver isso aí, a gente agora está vendo ainda que há uma grande defasagem desse nível das pessoas com esse comportamento, ainda teremos grandes catástrofes, grandes desencarnes em grupo, em multidão. E ele fala aqui também, e porque muitos, apesar de suas imperfeições, estão maduros para se transformarem, que muitos partem a fim de irem se interperar numa fonte mais pura. Então ele fala que muitos de nós que vão desencarnar, como eu disse, estão preparados energicamente como espíritos, né, iluminados, mas estão tão enraizados nesses comportamentos e na energia que o nosso planeta administra hoje, que precisarão desencarnar para refazer os seus parâmetros e retemperar-se para poder voltar. Como a nossa live já está cumprida, né? Preciso terminar. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Uma pena que teria muito mais assuntos para que nós conversássemos, mas eu só queria trazer uma ideia para que vocês busquem informações, para que vocês tenham aonde encontrar informações sobre tudo isso que está acontecendo. Falei sobre o livro A Marca da Besta de Robson Pinheiro, que é maravilhoso, né? E traz um pouco dessa ideia mais crônica e mais profunda do plano inferior. E agora trouxe o que Allan Kardec e Chico Xavier, né, nos elucidam sobre tudo isso e aonde nós temos que chegar. Qual o nosso comportamento? Vocês querem ficar? Vocês querem continuar nesse planeta? O que precisa ser feito? Quais as mudanças? Vamos se mexer, pessoal. Vamos buscar essas mudanças, senão não adianta nós reclamarmos, né? Poderemos estar na fila do desencarne nesse momento. Obrigado a todos, espero que vocês curtam essa minha livezinha aqui e logo já teremos outra, tá? Muito obrigado, namastê, que Deus acompanhe todos vocês, que assim seja.